Olá, olá, boníssima noite a todos vocês que estão aqui na nossa sala BLC, onde nós falamos sobre negócios, sobre tecnologia, sobre crescimento de uma forma geral. Crescimento, seja ele de uma forma que é uma área da sua vida, mas nós trabalhamos em áreas totais, definitivas, onde nós podemos crescer de uma forma integral. Então, me apresento, meu nome é Jaqueline Tomás, eu falo com vocês aqui de São José dos Campos, São Paulo. Coloca aí no chat da onde que você está conversando comigo, interagindo comigo aqui pela câmera, que daqui a pouco eu vou estar lendo. E hoje eu vou estar falando com você sobre finanças descentralizadas, sobre negócios, qualidade de vida, crescimento de uma forma geral e exponencial. Nós já estamos agora nos preparativos, muitos de nós aqui para uma viagem muito importante que vai acontecer, um grande evento da nossa comunidade lá na Colômbia, em Bogotá. Então, tem muitas pessoas aí também já nos preparativos para essa viagem, onde todos nós da comunidade vamos nos encontrar, aprender juntos e confraternizar também, né? E como eu disse, eu ia ler aqui para ver de onde você está falando comigo. Ali, o seu João aqui de São José dos Campos. O Kleber tá falando boa noite também. A Rosane de Itapurá. A Sônia lá de Sinop. A Flávia Mazeiro lá da Ilha da Magia. Olá, Flávia. E também ali o Alan. Já vou passar para você a confitriagem. Obrigada. E a querida amiga Salete lá de Balneário Arroio, lá de Santa Catarina. E Minas Gerais, o Kleber, Americana, enfim, vamos lá começar então, né? Que como dizem, o tempo é ouro, né? Então vamos começar o assunto que interessa. Eu estava me apresentando e minha profissão, eu trabalho com marketing de relacionamento há 20 anos, né? Tenho cara de 20, mas fazem 20 anos. E atualmente eu estou fazendo um upgrade aí das minhas profissões, fazendo alguns cursos e trabalho com finanças descentralizadas, Web3, tecnologia, as finanças descentralizadas, que é esse universo de ativos digitais que não é mais uma tendência, já é uma realidade. Até eu atualizei algumas notícias atuais para vocês, que eu gosto sempre de trazer notícias atuais, porque muitas pessoas falam: ah, criptomoeda, isso é negócio do futuro, ainda vai acontecer, as pessoas ainda vão utilizar. Mas, gente, no Brasil já foi, lançado um projeto no governo para poder fazer ele está em fase inicial ainda, mas quem indicou esse projeto foi o descendente de Dom Pedro II, chamado Luiz Felipe de Orleans Bragança. Ele fez um projeto para ser aprovado ainda pelo parlamento, ainda está em fase inicial para ser votado pelo parlamento. Mas o que que diz esse projeto? O que que tem a ver com o que nós vamos falar? O projeto, ele propõe que as pessoas sejam pagas em ativos digitais. Olha só que coisa mais fantástica. Uma proposta para que parte do salário de quem é assalariado seja pago em criptoativo e que pelo menos 50% do salário seja pago em moeda local, em real, no caso, né? Então, e além disso, ele coloca também que os benefícios, né, que a gente tem benefícios quem é assalariado, que esses benefícios também sejam colocados aí em criptoativo. Então, é um projeto que foi lançado para o governo, para o parlamento votar e já está aí em andamento. Olha só para vocês verem como que o Brasil ele está cada vez mais inserido. Desde ano retrasado, há uns 2 anos atrás, eu gosto de participar de eventos que acontecem aqui em São Paulo. E tem um evento chamado NFT Brasil. Esse evento NFT Brasil, ele tem patrocínio do governo, ele tem participação de pessoas que são lá do Banco Central e tudo mais, que fala sobre o Drex, que é uma moeda
né? Uma criptomoeda que vai estar sendo, já está em fase de teste, que vai estar sendo como se fosse o real digital, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, não. É só para vocês saberem que o nosso país, que o país que nós moramos, já está muito adiantado. Então, se você ainda não se despertou, se atualiza para não ficar para trás. Porque em 2020, quando aconteceu a pandemia, quem não se adaptou ao mundo digital, teve pessoas que perderam emprego, teve pessoas que perderam negócios, que perderam suas empresas por não se atualizar, não se inserir nesse mercado digital. Então, ou a gente se atualiza ou ficamos para trás. E uma outra notícia a nível mundo é que a Rússia está usando já criptoativos para poder negociar com os seus aliados, para negociar petróleo com os seus aliados, tanto com a China quanto a Índia, que são dois países do BRICS. Então, eles estão negociando entre si para driblar as sanções impostas pelos Estados Unidos. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um pouquinho só, gente, um pouquinho do que está acontecendo no Brasil e no mundo acerca do assunto que nós vamos falar agora. Que nós vamos falar agora, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Aham, tá. Salete, ele já tá em teste, já está sendo utilizado para algumas coisas já. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Só um pouquinho. Aqui. Deixa eu botar lá no início. Ok. Compartilhar. Pronto, estão vendo a minha tela? Seu Joaquim, tá vendo minha tela? Ok, obrigada. Então, agora nós vamos falar, né? Essa tela aqui eu já introduzi ela, conversando com vocês aqui, falando sobre a era dos negócios digitais e as finanças descentralizadas, falando de uma maneira bem simples, é o quê? São ecossistemas de serviços financeiros que operam sem intermediários tradicionais, como bancos e instituições financeiras. Isso está escrito aqui, por isso que eu estou lendo para vocês, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não precisa, com as finanças descentralizadas, de um banco para poder intermediar a sua negociação. Que você tenha que dar satisfação, por exemplo, que já aconteceu comigo, de eu ter que dizer para que o meu dinheiro estava saindo da minha conta. Eu ter que dar satisfação para o banco do que estava acontecendo com a minha conta. Com as finanças descentralizadas não tem isso. Você negocia diretamente, é uma negociação segura, rápida, sem esses intermediários, que são os bancos, e com baixo custo, com transparência, com segurança. E só para vocês terem uma ideia dessa questão da rapidez e baixo custo, quem está internacionalmente, por exemplo, fazendo transferências, que faz nos bancos convencionais, tem um certo problema. Por quê? Porque a taxa é alta quando você vai fazer uma transferência bancária e há uma demora, geralmente demora de 5 dias úteis em média, e a taxa é muito alta, por exemplo, quando você vai fazer a conversão de euro para real, por exemplo, para transferir lá da Europa para cá. Com as finanças descentralizadas, com as cripto, em minutos você faz a transferência e não precisa desse intermediário que é o banco, você faz, né, P2P que fala, e é rápido, transparente, tem a tecnologia blockchain que é totalmente segura para você fazer essa transação. E o que que isso tem a ver com o que nós vamos falar hoje? A Gigios faz parte de um grupo de empresas que nós fazemos parte, nós trabalhamos como parceiros dela, e a Gigios ela trabalha com essas finanças descentralizadas. E eu gosto sempre de dizer que a Gigiosa, ela começou com uma plataforma online, ela já começou trabalhando com uma plataforma de e-commerce, e quando ela começou em 2010, ela começou com uma loja online.
Uma loja online que com certeza você já comprou, ou conhece alguém que já comprou online algum produto. Eu sou muito cliente, minhas compras, 80% das minhas compras é online. Então, tenho certeza que você conhece alguém ou já comprou alguma coisa online. E o que que a Gigiós começou a comercializar? Ela começou a comercializar esse produto aqui. Esse produto aqui, que é o ouro. E quando a gente fala de ouro, não é o ouro da sua aliança, do seu brinco. A gente fala de ouro 24, ouro 1.999% de pureza, 999,9 de pureza. Ela começou comercializando no varejo de 1 a 100 gramas. Então, ela começou já diferenciada nessa parte online, já com tecnologia. E aí, em 2017, ela fez a emissão dos primeiros, do primeiro round, né, da primeira etapa de ECNs, que são títulos conversíveis em ações, ou seja, quem aproveitou, assim como eu aproveitei, várias pessoas aqui na sala aproveitaram essa oportunidade, compraram ECNs, né, que são títulos, conhecido como equities também, que agora está em fase de conversão para ações, para ir para a próxima etapa, onde vai para a bolsa como IPO. E aí nós vamos poder fazer o quê? A gente vai poder esperar o momento certo para vender e também para comprar e receber dividendos e tudo mais que acontece no mercado financeiro em se tratando de bolsa de valores. Em 2021, foi o lançamento do protocolo Gold Convergence DeFi. Que é isso, Jaqueline? Que é esse nome grande? Aqui ela começou ela deu starter, ela começou, iniciou o DeFi, a trabalhar com finanças descentralizadas. Em 2021, ela lançou a sua primeira criptomoeda, que é a Gicocoin, e que ela está ainda na nossa blockchain internamente, nossa blockchain privada, começou a ser comercializada na nossa blockchain pública também, a Netsbu, e ela vai para uma corretora, né, para corretoras na sequência do planejamento da empresa. E em 2024, tivemos o anúncio da Global Metaverso, né, o metaverso que faz parte de todo esse universo tecnológico, enfim, o lançamento da nossa blockchain pública, Netsbu, conversão de ECNs em ações que adiantou, que estava previsto para final de 2025, adiantou um ano. Então, essa é a trajetória de crescimento, de evolução do nosso grupo de empresas, que são várias empresas. Nós vamos falar hoje da Gigios, a Renaissance Space Labs, que é a onde está administrando toda a parte jurídica, e enfim. E nós temos presença em mais de 150 países, mais de 3 milhões de clientes ao redor do mundo, em todos os continentes. E você tem aqui o nosso sistema de treinamento, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. E seguindo adiante, o que que você tem a fazer, a ganhar, o que que nós propomos, o que que nós apresentamos para você após falar da nossa companhia? Você tem aqui um ecossistema completo onde você pode é, entrar, começar, se familiarizar, investir, fazer dinheiro com essa economia, com a meta-economia, com a economia dos ativos digitais, que no início eu estava falando que o Brasil já tá fazendo, já está participando, já está investindo. Para vocês terem uma ideia, em termos de pessoas que investem no Brasil, tem mais brasileiros investindo em criptoativos do que na bolsa. E isso eu estou falando com você, se você olhar lá no Google, dar uma googada lá e você fazer essa pesquisa, você vai encontrar lá várias fontes falando disso, que o brasileiro está investindo mais em criptoativos, mais em ativos digitais do que em bolsa de valores. E na bolsa de valores já tem ativos digitais lá para você investir também. Então, aqui você pode começar de várias maneiras, de acordo com o seu perfil, com o que você gosta mais. Você pode começar fazendo marketing, por exemplo, para a empresa.
Ela te dá a oportunidade de você fazer o marketing para ela, te paga muito bem, através dessa primeira ferramenta aqui que nós vamos falar daqui a pouco, que é uma assinatura anual. A assinatura, você já deve ter ouvido falar de N assinaturas, quando aparece aquelas oportunidades para você fazer uma assinatura e aprender. Aqui nessa assinatura você pode fazer dinheiro enquanto você aprende, é diferente. E nós temos aqui também as NFTs, os tokens não fungíveis. Aqui é algo extraordinário. As NFTs, elas são conhecidas muito pela parte artística, pela parte da arte. E geralmente cada arte da NFT, que é uma arte que não pode ser corrompida, não pode ser falsificada, porque ela é protegida pela tecnologia blockchain, ela é única, exclusiva, ela tem um benefício atrelado a ela. Então, tem NFTs que te dá acesso exclusivo a eventos de pessoas que participam de um grupo que tem essas coleções. Tem NFTs que, por exemplo, você tem acesso a lugares VIP, enfim, cada NFT ela tem algo que você tem junto com ela ali. Por exemplo, eu tenho NFTs que a empresa ela me presenteou com essas pulseiras, várias pulseiras, que são várias pulseiras. Aí nós juntamos tudo numa só, que a gente costuma chamar de digital, que é quando une o digital com o físico. Mas enfim, isso aqui faz parte de uma coleção de NFTs da empresa. E aqui, essas NFTs aqui que nós vamos falar hoje, que você vai ganhar, o que você pode ganhar com elas? Moedas. Você pode farmar, que é fazer um plantio e colher moedas diariamente. E você também pode ter criptoativos. Aproveitar o que está acontecendo no mundo para você também participar dessa onda e ganhar dinheiro com isso. Não só assistir acontecer, você também participar do que está acontecendo e ganhar. E nós temos também jogos de realidade aumentada. Não sei se você que está me assistindo agora participou do início, onde eu estava falando que o pessoal estava esperando chegar, porque o pessoal estava comprando orbes. Orbes, ele faz parte do jogo, faz parte para as pessoas que estão construindo o jogo, porque o nosso jogo está em fase, um dos nossos jogos está em fase de construção. E os jogos aqui, quando nós falamos de jogos, eu quero que você entenda que não é bets, esses jogos de aposta, de azar, não. É um jogo que ele tem um propósito, e quando fala em jogo, às vezes a gente acha que criança, né? Ah, criança que joga. Não. São jogos que adultos se interessam, que têm engajamento de muitos adultos, de investidores. Então, o jogo aqui, você pode ganhar, fazer dinheiro aqui com esse jogo de diversas formas. Pode ser como mestre do jogo, que é a pessoa que está ajudando a construir esse jogo, construir esse jogo. E a pessoa que te convidou, ela vai te direcionar em como fazer isso. Eu estou apenas fazendo uma introdução. Você pode ganhar jogando, né? Só que daí é bem pouquinho. Então, assim, existem várias maneiras que a pessoa aqui, e como investidor também, investidora. Então, há várias pessoas que estão aqui na sala, que te convidou, que te chamou aqui para ver no YouTube, ela vai te direcionar, né? Nós temos vários treinamentos e ela pode te explicar também. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, falando especificamente do jogo, é que o nosso país, o Brasil, no mundo de jogos mobile, que é jogo de celular, o nosso Brasil está em quinto no mundo. Em quinto. No mundo inteiro, o nosso país está em quinto, que mais tem pessoas jogando. E em termos de jogos no geral, nosso país está em décimo lugar. Então, nós estamos falando de uma economia que movimenta muito dinheiro e que você pode participar disso como uma pessoa que investe para ter retorno financeiro disso.
No Brasil, tem mais de 100 milhões de brasileiros que jogam. Eu não estou com um dado específico aqui agora, mas eu tenho ele, uma outra hora eu trago, mas praticamente metade da população brasileira joga. Só para vocês terem uma noção do nicho de mercado que nós temos. E temos aqui o metaverso, que eu indico fortemente que você comece a pesquisar mais sobre esses assuntos, que você vai se surpreender com a ferramenta vasta que nós temos nas mãos para você poder eh, engajar, entrar, começar a fazer parte desse mercado e fazer dinheiro com isso. Não estou dizendo que é negócio fácil, sem esforço, rápido e que você não precisa fazer nada. Não é isso, tá? E se alguém te disse isso, eu tô desmentindo essa pessoa agora na hora, porque não é, tá? E aqui nós vamos falar sobre oportunidades de negócio, né? Agora a gente entra para falar um pouquinho sobre número, tal. É o sócio comercial. O que que é o sócio comercial? Essa aqui é aquela primeira ferramenta, o sócio comercial, que é a assinatura. O sócio comercial, ele faz o quê? Ele faz a formação de uma equipe, engaja essa equipe para fazer o marketing para a empresa. E a empresa faz um pagamento para ela quando ela cumpre a meta. Daqui a pouco eu vou detalhar para vocês. E também tem aqui a parte do holder. O que que é o holder? O holder é aquela pessoa que ela investe, que ela acumula ativos e espera o momento certo para ela vender e fazer muito dinheiro com isso. O holder ele tem paciência e ele sabe o momento certo de vender os seus ativos. Ele compra no momento certo, ele vende no momento certo. É isso que é um holder. E sugere-se a leitura dos termos e condições da plataforma. Então, assim, nós temos tudo com a política de marketing, KYC, AML e o acordo de parceiro de negócios. Aqui você pode fazer uma renda imediata. Basicamente, essa tela anterior aqui, sócio comercial, renda imediata, holder, renda para o futuro. As duas coisas são perfeitas, você fazendo as duas, que é o que nós fazemos. Então, a renda imediata, existem várias formas de você gerar dinheiro como sócio comercial, começando com essa assinatura, que é o valor de 385 euros. Eu vou falar com você hoje aqui em euros. Nós estamos no Brasil, mas nós recebemos em euro. A nossa companhia, ela nos paga com a moeda euro. Então, já para você acostumar que você vai morar aqui no Brasil ou outro país, né? Porque a nossa sala é uma sala internacional aqui da BLC, você pode estar morando no Brasil, ou na Argentina, ou no Uruguai, recebendo em euro. Então, essa assinatura, 385 euros, mais ou menos aí 2.300, 2.500, depende de quanto está o euro turismo no dia, tá? E para você começar a gerar renda com essa ferramenta, como que é o trabalho? O trabalho é você fazer a divulgação dos serviços, dos produtos da nossa companhia e você inicia fazendo o quê? Chamando uma equipe para trabalhar com você. Então você se torna parceiro de negócio da empresa, fazendo essa assinatura. Você convida outros parceiros. A primeira meta é você convidar três parceiras, e você libera o plano de carreira, os pontos do plano de carreira. Quando você tem uma dessas três pessoas que indica mais três, ou você chama seis, você mesmo pessoalmente chama seis, você já bate a primeira meta e já tem um bônus, que esse bônus ele é uma pontuação que convertendo em euro é 750 euros. O R é a pontuação que cada um é 1 euro. Então, 750 o R é 750 euros. Isso aqui dá em torno de 4.000 e poucos reais. Você já recupera os 385 euros, né, os 2.000 e poucos reais, e já tem quase o mesmo valor de lucro. Quanto tempo leva para fazer isso? Não sei para você como é que vai ser,
porque cada pessoa tem o seu ritmo, o seu empenho, desempenho, a sua dedicação, porque precisa disso. E só que a gente trabalha em equipe, então a gente ajuda a pessoa, orientando ela o que estudar. Nós fazemos as primeiras apresentações para ela aprender e tudo mais. Tem essas lives aqui diariamente. E depois que você cumpriu essa primeira meta, a cada três novos que você traz pessoalmente, mais 750 euros, mais 4.000 reais. Então, 4.000 em média, né? Porque, como eu disse, depende do euroturismo. Às vezes é 5.000, quando o euro está lá a 7 reais. Então, você tem essa ferramenta para começar com uma renda imediata. Quando eu fiz a minha assinatura, em 15 dias, eu recuperei o que eu investi e já tive esse lucro que eu disse para vocês, em 15 dias. E tive mais lucro ainda nesses 15 dias. Em 15 dias eu fiz uma renda aí de 12.000 reais. O meu esposo, em 2 dias, ele fez isso. Então, isso depende do ritmo de cada pessoa. Tem pessoas que faz um mês, tem pessoa que faz 6 meses, e tá tudo bem. O importante é começar. E no Brasil, você ainda tem a possibilidade de fazer algo que é cultural, né? A maioria começa um negócio aí fazendo ou empréstimo ou dividindo no cartão. Comigo não foi diferente, eu não tinha esse dinheiro guardado. Hoje nós temos a cultura de sempre ter uma reserva, porque é muito importante ter educação financeira, mas nem sempre dá, né? Mas a empresa nos proporciona ganhar bem para poder ter uma reserva financeira, né? Mas você pode começar dividindo esse valor de 2.000 e poucos reais no cartão de crédito. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Não é a empresa que divide, tá? Deixando bem claro isso, é um parceiro de negócios que tem uma empresa que divide. Não é a Giriós, não é o nosso grupo que divide. E aqui, uma outra oportunidade para você também começar a gerar renda como sócio comercial e, ao mesmo tempo, também como holder. Porque aqui você já vai estar investindo. Além de ser sócio comercial, você também vai estar investindo. Então, você vai investir aqui como holder, né? Comprar um pacote aí de NFT mais jogo. O investimento de 1.422 euros. Com aquela ferramenta anterior, você pode fazer dinheiro para colocar aqui. Do próprio negócio, você pode fazer dinheiro para colocar aqui, tá? E você vai ter 3,3 moedas por dia. Isso aqui já é do seu holder, já é das suas moedas que você está acumulando para quando chegar o momento certo você vender e fazer bastante dinheiro. E 370 moedas extras, mais 21 Gamecoin, que são as moedas do jogo. E você fazendo isso, você pessoalmente, porque eu particularmente eu só indico aquilo que eu compro. Então, se eu estou falando para você aqui de um negócio hoje, é porque eu comprei, é porque eu tenho todas as oportunidades que a empresa lança, eu tô ali. Nós aqui em casa estamos ali, né? E você fazendo isso, indicar para quatro pessoas fazer a mesma coisa e cada uma dessas quatro também, 4 vezes 4, 16, você vai ter um ganho aqui de 2.900 euros. Ou seja, você recupera os 1.422 euros que você investiu, você recupera ele de volta, né? Já tem ali o seu capital investido de volta e você tem lucro. Você tem um pouquinho mais do que esse valor aqui de lucro. Se você somar 1.422 mais 1.422 dá pouquinho menos que 2.900 aqui. Então, você já tem isso, o lucro, e você está acumulando moedas. Você está sendo holder também aqui. E na segunda opção, você tem aqui a opção do pacote de duas NFTs mais jogo. Então, aqui é o dobro de investimento, mas é o dobro de moedas que você guarda também, que você acumula. Você tem 740 moedas de holder que você está guardando ali também.
e mais 21 Gamecoin. 21 Gamecoin. E os ganhos, 4.090 euros. Você fazendo esse pacote de 2.272 e cada uma das 16 pessoas fazendo também esse pacote. Você recupera o que você investiu e tem o lucro. E tem mais os ativos digitais que você está acumulando. Eu estava lendo agora há pouco uma outra pesquisa que o brasileiro, ele sabe que tem o Bitcoin, que hoje é uma commodity, que ela é comparada com o ouro para ser reserva de valor. Os Estados Unidos estão comprando muito Bitcoin, a China também. Por quê? Porque o Bitcoin é conhecido como reserva de valor, assim como o ouro. Por quê? Porque é escasso. É escasso. Assim como o ouro é escasso, o Bitcoin também. E tem muitos brasileiros, os que eu falei para vocês, que investem em ativos de renda variável, porque renda variável é assim, o que eu estou falando para vocês aqui, dessas moedas, essas moedas elas variam de preço. Elas variam de preço. Então, nessa variação de preço é que a gente ganha. Então, aqui, essas moedas, a gente está falando de renda variável. A gente não está prometendo que você vai ficar rico e que você, com essas moedas, você vai acontecer como o Bitcoin, enfim, mas pelo nosso protocolo, pelo nosso projeto, a nossa empresa ela tem uma tecnologia tremenda e um projeto gigante, e até hoje ela cumpriu tudo o que ela prometeu. Então, ela vem crescendo cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, há anos atrás, há uns 4 anos atrás, era 1 bilhão de euros de ativos que ela administrava. Hoje é mais de 60. Então, ela vem crescendo muito. Então, nesse mercado, quem arrisca mais, ganha mais. Então, a gente tem que saber correr um risco calculado, né? Como falamos, não é você pegar o dinheiro do pão, mas pegar um dinheiro e estar investindo para que você possa participar de um boom e ganhar muito dinheiro, como já ganhamos aí com o Bitcoin, por exemplo, né? Teve um período do ano passado, o Edilson e eu, a gente pegou uma parte do dinheiro que a gente tinha, colocou em Bitcoin, a gente teve um lucro aí muito bom, que ajudou, em parte, além do trabalho que nós tivemos aqui, ajudou a gente a comprar o nosso carro. Parte foi do trabalho de 60 dias aí, correndo para comprar o carro à vista que nós compramos, e uma parte pequena aí de um lucro que nós tivemos também em Bitcoin, que nós aproveitamos um dia que o Bitcoin estava um preço, daí ele aumentou de preço e a gente aproveitou. Mas, assim, não é o objetivo passar essas informações. Acho que eu me empolguei aqui com vocês. Não é o objetivo falar sobre isso aqui agora. É só para falar desse mercado que é importante entender sobre ele, é importante ler, estudar. Nós temos muito materiais que explica, que ensina, para que vocês também possam aproveitar essas oportunidades. E aqui nós temos a segunda parte das nossas oportunidades de renda, que é você construir uma carreira aqui, através de uma renda residual. E quando a gente fala renda residual, é uma renda que você construiu ela. Que eu gosto de citar o exemplo, por exemplo, de um livro que você escreve, cada vez que ele é reeditado, a sua família vai receber. Uma música que fica famosa, enfim. E aqui, essa carreira é quando o foco nosso é construir pessoas. E quando a gente fala de construir pessoas, é a gente se tornar cada vez melhor, se aprimorar. Porque quanto mais a gente trabalha em nós mesmos e estudamos e prosperamos e ajudamos outras pessoas a fazer isso, mais a gente cresce. Então não é um negócio de disputa, que é um negócio que quanto mais você ensina e aprende e ensina, mais esse negócio vai crescer. Então, como líder, você vai ganhar com todas as compras feitas da sua organização. Por quê? Porque você ensinou ele a fazer a mesma coisa.
a produzir, a ganhar assim como você ganha, sem requalificações. Isso aqui significa o quê? Existem empresas que elas têm um plano de carreira que ela tem o ganho distribuído que chama os royalties ou PL, né, participação de lucros. E esses ganhos a pessoa só tem direito a eles se ela bater a mesma meta todo mês ali, ou bater uma meta muito maior, senão ela perde a qualificação dela. Aqui não, aqui é cumulativo. Você, para ser líder um, você precisa de 50 pontos para ser líder um. E aí, para ser líder 2, precisa de 125 pontos. Se a sua equipe e você trabalhando ali fizeram 50 pontos esse mês, e no mês seguinte foi 40, você não vai cair de nível, você não vai deixar de ser líder um. Você vai somar os 50 pontos mais os 40. Então vai ficar 90, faltando um pouco menos para ser o 125 e ser líder 2. Então é cumulativa essa pontuação. Aqui o exemplo de líder um na compra de um pacote de 2.272 euros, o líder um ganha 25 euros. Então, além dos bônus que eu mostrei para vocês agora há pouco, vocês também têm o ganho aqui de 25 euros de uma compra que foi feita aí com a sua equipe produzindo, trabalhando, que você colaborou com isso. Então, por você colaborar, ensinar, você tem aí esse bônus de líder. O líder 5, essa mesma compra de 2.272, 83 euros e 75. E aqui, o líder 5 com 300 compras de 2.272 euros, 25.125 euros. Isso aqui a gente chega a fazer, né? Porque aqui em casa, né, nós trabalhamos juntos, o Edilson e eu, no contrato dele é líder 7 e no meu, líder 4. Então, nós aqui em casa, a gente soma o trabalho, somos ganhos, somamos tudo aqui. E nós chegamos a fazer isso aqui em um mês, às vezes em dois. Por quê? Porque a gente também ensina outras pessoas a fazer o trabalho que a gente faz e vamos, que a gente chama de duplicação, que é algo que o J. Paul Guer diz, que prefere 1% do esforço de 100 pessoas somados do que 100% do seu próprio esforço. Então, esse é o trabalho dessa construção desse plano de carreira. E agora aqui falando para você, holder. Você que está assistindo aqui agora e falando, não, Jaqueline, eu não quero fazer agora, nesse momento, esse trabalho de indicação, de marketing, não quero fazer isso agora. Então, se você é essa pessoa, essa tela aqui eu vou estar falando com você, também com quem tiver interessado, mas vou estar falando com você, por quê? Aqui você não precisa indicar, aqui você não precisa indicar ninguém, não precisa convidar pessoas se você não quiser, porque o holder, né, você que tem essa visão de investir, de colocar o dinheiro trabalhar para você, de acumular como holder, você vai investir um pacote aqui de 1.422 euros com uma NFT mais o jogo. Aí você vai farmar por dia duas moedas, você vai ter duas moedas por dia. Em 360, aliás, em 180 dias você vai ter acumulado 360 moedas, que essa moeda aqui no caso é a moeda Mi, que está referindo aqui. Temos também a Gicocoin, que ainda tem alguma NFT da Gicocoin, que ela estava valendo a última vez que eu vi 70 euros. E você vai ter acumulado aqui no total de 18 mil moedas em euro, 18 mil euros em moedas, tá? Então, você faz esse investimento, você tem isso aqui, tá? 18 mil moedas em euro, e você tem aqui também o farming do jogo, né? Porque tem o jogo aqui também, então 0,0175 game gols por dia, você vai ter em 180 dias 3,15 Game Goss, que dá para você comprar 63 terrenos, dá para você ser mestre do jogo. E aqui é um negócio fabuloso, porque você pode comprar terrenos no metaverso do jogo, você pode alugar esses terrenos, você pode vender esses terrenos, você pode fazer esse terreno
gerar dinheiro para você. Cada terreno a gente está colocando um valor bem baixinho aqui. Vamos dizer que você aluga por 10 euros por mês. Cada terreno desse. Você vai ter aproximadamente 630 euros por mês só de aluguel de terreno, desses terrenos. Já está acontecendo. Pergunta para a pessoa que te convidou, fala para ela te mostrar que já está acontecendo isso já. E nós já compramos vários terrenos aí, aqui no Brasil, em vários outros, e vai ser lançado esse jogo esse ano. Então aproveita para você também fazer dinheiro com isso, que já está acontecendo. Aproveita, pensa na estatística de que eu falei para você, que no Brasil metade da população joga e joga mesmo, tá? Tanto como parte recreativa, porque, gente, jogo não é só entretenimento. Jogo é para você também fazer dinheiro e jogo você aprende muita coisa. Você aprende sobre paciência, você aprende sobre estratégia. É possível aprender muita coisa com jogos. E eu quero só lembrar vocês que esses números aqui, eles são exemplos de possíveis ganhos. Nós estamos falando de criptoativos, renda variável, então não tem garantia de retorno de investimento. Quero deixar isso bem claro para vocês que não há garantia. Assim como não há garantia de você abrir uma empresa e não há uma garantia que ela não vai falir. Então, eu quero deixar, eu estou falando com adultos aqui, então eu quero deixar isso bem claro, tá? Que você pode ganhar muito dinheiro. Pode. Se você souber investir, se você estudar, e se você aprender, tem como você ganhar muito dinheiro aqui, que é um mercado extremamente em crescimento, em altíssimo crescimento, um mercado que está previsto movimentar trilhões. E nós temos o nosso sistema educativo, que é o nosso sistema BLC de treinamento. Temos essas conferências online todos os dias, de segunda a sexta, 21 horas. Temos reuniões de negócios em diferentes cidades que acontecem, regionais, e essas reuniões, elas são, elas acontecem às 21 horas, de segunda a sexta. E no sábado, às 10 da manhã, nós temos o nosso treinamento, o nosso sistema de capacitação, e nós temos a nossa convenção, que vai acontecer agora, dia 27 e 28 lá. Quase que eu falei Cancún, gente, que foi minha primeira convenção, mas vai ser na Colômbia, em Bogotá. Nós tivemos essa convenção aqui no Brasil, ano passado, foi aqui no Brasil, no Royal Palm Hall. Foi um evento extraordinário, pessoas de vários países aqui, foi fantástico, fantástico, fantástico. E agora nós vamos ter, né, semana que vem estamos aí já de mala pronta para poder nos encontrarmos e aprender. Esse treinamento vai ser extraordinário. Teremos a presença do presidente lá, teremos um treinamento sobre inteligência artificial, que nós também estamos nessa pegada de inteligência artificial também. Então, nós teremos um treinamento falando sobre a importância dessa ferramenta, como você usar no seu dia a dia e como você fazer dinheiro também com essa tecnologia da IA, que nós temos a nossa moeda da inteligência artificial também. Temos suporte, né, site de suporte, BLC. Temos também a Universidade Podcast, que você pode ouvir os podcasts de treinamento no Spotify. E você lendo esse QR Code aqui, você vai acessar várias ferramentas que nós temos. Inclusive, aqui nós temos o BLC University, que nós temos o BLC Português, que é do Brasil, e enfim, e temos também o internacional, que tem dos Los Hermanos, Uruguai, Argentina, tem na Espanha, enfim. E que habilidades você vai aprender? Diversas. Essas aqui são algumas delas: liderança, educação financeira, inteligência emocional, gestão de tempo, marketing digital e várias outras ferramentas. E aqui a nossa convidada especial do nosso evento, que vai estar lá dia 28, a Vilma Nunez, que ela vai estar falando sobre essa ferramenta da inteligência artificial, que é uma ferramenta extraordinária, uso no meu dia a dia bastante.
E teremos também a presença do presidente, que vai estar fazendo lançamentos e nos ensinando toda aquela sabedoria cultural que ele sempre nos traz junto a várias oportunidades de fazermos mais dinheiro junto a essa companhia. E, em resumo, você conheceu uma plataforma que tem 14 anos de mercado. Não estou falando de algo que começou ontem, tem 14 anos de negócio, de mercado, mais de 3 milhões de clientes, presença em 150 países. Você tem acesso a um ecossistema completo descentralizado. Você pode participar da distribuição de criptoativos. Vai ter agora a fase do airdrop, que depois você pesquisa o que que é airdrop e gerar ganhos como holder a curto, longo prazo, que tem como você ganhar imediato e tem a longo prazo. Então, tem tudo o que você pode, o que você precisa, o que você pode aproveitar para o seu crescimento, para ter uma outra carreira, aproveitando as oportunidades de negócio geral. E você conta com um sistema educativo. Você tem todas as ferramentas para você aprender aqui, passo a passo, com atividades, ferramentas e treinamentos ao vivo, vídeo educativo, treinamentos gravados, presenciais, e vão te levar a ser profissional nessa área. Porque você que é médico, você que é dentista, você que é advogado, você é que é manicure, você que é cabeleireira, você que, enfim, de diversas profissões. Você não nasceu com essas profissões. Você passou por um processo de aprendizado dessas profissões. Então, aqui você também pode aprender essa profissão e ter altíssimos ganhos. E como começar? Faz um bate-papo aí com a pessoa que te convidou, desliga, acaba de desligar aqui, já se conecta com ela, ou toma um café com essa pessoa e já faz o seu cadastro com o link da plataforma, preencha o registro de KYC, AML, escolha o pacote que você deseja, né, o que você gostou mais, efetua o pagamento, já faz o seu planejamento de trabalho estratégico e se cadastre para começar a se capacitar na nossa universidade, na BLC University, para você começar já no módulo 1 desse sistema educativo e aprender a ser um profissional nesse ramo. E participe das apresentações e treinamentos online todos os dias. Você também tem a oportunidade de ter prêmios. Nós estamos aí numa campanha que começou agora para um cruzeiro que a empresa vai premiar quem conquistar. Todos aqui têm oportunidade para poder conquistar, ir nesse cruzeiro com tudo pago pela empresa. E não é cruzeiro no Brasil, não, tá, gente? Geralmente é lá na Europa. Nós já fomos para a Turquia 3 vezes pela empresa, enfim, e agora está acontecendo do cruzeiro. E, bom, agora você convidado ou convidada que está aqui, eu vou encerrar a nossa apresentação aqui. Obrigada pela sua presença, pela sua atenção, que muito nos honrou essa noite. Desejo sucesso. Então, eu vou interromper a gravação.